Olá, pessoal do Colégio Novo Milênio do primeiro ano B. Bom, nós estamos tratando aí, certo? Ainda do caderno 2, ok? Estamos no caderno 2 de vocês, na unidade 1. Na unidade 1, a gente viu semana passada sobre alguns aspectos aí da origem da Terra, tá certo? Começando aí desde a época do Big Bang. Então, ele trata aqui nas primeiras páginas, como a gente viu na aula passada, né? Sobre o Big Bang e também sobre as camadas da Terra, tá? Hoje nós vamos tratar aqui das eras geológicas na página 498, ok? Então, ó, toda vez que a gente fala em era geológica, gente, a gente tá falando das idades da Terra, tá certo? Assim como nós contamos a nossa idade em anos, meses e dias, a Terra também ela vai ter, no caso, a sua idade aí contada a partir de éons, eras, períodos e épocas. O que são éons? É um período de tempo maior do que uma era, certo? São períodos grandes, tá? Períodos grandes aí de tempo, no caso aí que levam milhões de anos, tá certo, gente? Aí eras são períodos, aliás, eras são distanciamentos de tempo menores que os éons, os períodos menores que as eras e, por fim, as épocas, tá? Então, éons, eras, períodos e épocas faz parte desse assunto que a gente chama de eras geológicas, ok? Então, essa unidade de vocês trata sobre eras geológicas e também sobre estrutura geológica, tá? Então, as eras são as idades da Terra e a estrutura é a formação aí da Terra, a formação física, ok? Então, ó, na página 498, a gente tem uma tabela aqui, mostrando alguns éons, eras e períodos e também mostrando os acontecimentos de cada um. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Toda vez que a gente fala em eras geológicas, vocês vão encontrar algumas imagens, ó, parecidas com essa daqui, tá? Imagens circulares que mostram aí realmente a idade da Terra, ok, gente? A gente vai falar sobre ela hoje. Mas antes, deixa eu só explicar uma coisinha para vocês. Gente, nós temos o Big Bang, né, que aconteceu aí há 13,7 bilhões de anos. Nós sabemos que o universo, no caso, ele surgiu dessa grande explosão. Bem, essa é a teoria, né, mais aceita até hoje e ela é a teoria mais difundida, mais espalhada aí entre os cientistas, né, entre os estudiosos. Então, a teoria do Big Bang, ela no caso nos deu aí essa origem do universo há 13,7 bilhões de anos e a Terra realmente só veio surgir há 4,6 bilhões de anos. Então, essa é a idade da Terra, 4,6 bilhões de anos. Claro, né, que nós tivemos aí todo um processo desse Big Bang até chegar a essa formação da Terra que nós temos atualmente. Essa explosão, né, esse Big Bang, ele deu origem aí a todas as galáxias que existem no universo, né, todos os astros, todos os cometas, todos os asteroides, tudo que existe dentro do nosso universo. Claro que nós temos várias e várias e várias galáxias. Nós não temos ainda como descobrir, né, tudo que existe no universo, nós estamos em constante descoberta, mas o que nós sabemos é que além da nossa galáxia, nós temos outras milhões. Então, ó, nossa galáxia é o sistema solar, que a gente também chama de Via Láctea, tá? No sistema solar, nós temos o Sol e temos 8 planetas, né? Dos quais a Terra faz parte. Antigamente nós tínhamos 9, só que Plutão, ele em 2006, no ano 2006, foi rebaixado por ser um planeta não, né? Um planetóide. Então, o sistema solar, ou a Via Láctea, é a nossa galáxia atual. Aí, vindo aqui para a questão da idade da Terra. A Terra, no caso, ela sofreu esse processo aí de resfriamento, né, do núcleo da Terra. E o núcleo, ele continua aí com a temperatura de 6.000 graus Celsius, tá? E a cada 33 metros, no caso, se você está na costa, cada 33 metros que você escava, vai aumentando 1 grau, tá certo? Então, nós temos aí uma temperatura de mais ou menos 6.000 graus aí no núcleo da Terra. Gente,
Com relação aí a essa temperatura toda, a Terra ela foi resfriando, então, claro que ela não podia existir vida aí nos primeiros éons, tá? Nas primeiras eras. Então, a gente tinha aí, no caso, uma época que a gente chamou de era azoica, tá? Que é uma era sem vida, uma era onde a gente não tinha vida. Então, azoica significa sem vida. Então, em algumas pesquisas que vocês fizerem aí sobre eras geológicas, que eu tenho pedido para vocês fazerem pesquisa sobre era e sobre estrutura geológica, vocês podem ter encontrado aqui ou em branco, o local aí onde fala sobre essas primeiras formas aí, no caso da Terra, né? E a gente pode encontrar também ela chamada de era azoica. Tem alguns autores, né, que eles não colocam aí a era azoica, eles simplesmente deixam essa era aí em branco, tá certo? Então, ó, no livro de vocês, no módulo de vocês aqui, nós vamos ter os éons. Os éons, ó, são essa parte aqui que estão na horizontal. Na primeira coluna, ó, o Radiano, o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico. Vocês vão ver que o éon chamado Fanerozoico é onde a gente teve todos os acontecimentos praticamente da evolução aí da Terra, tá certo? Então, no Radiano, o Arqueano e o Proterozoico, praticamente a gente não tinha nenhum acontecimento, porque ele faz parte aí da era azoica. Vocês vão ver que aqui, ó, tá em branco, tá certo? Embaixo do Radiano, do Arqueano e do Proterozoico, nós não temos o nome da era, porque é justamente essa era azoica, tá? Que é uma era sem vida. Então, alguns autores, eles preferem não colocar o nome dessa era, mas na verdade o nome dessa era se chama azoica, tá? Então, os éons, vocês vão ver que a gente tá no éon chamado Fanerozoico, tá certo? Nosso éon, no caso o éon que a gente tá vivendo, né, é chamado de Fanerozoico, ok? Aí as eras, ó. As eras nós vamos ter a azoica, né, que no livro de vocês já aqui tá em branco, ok? Tá em branco aqui, ó. Aí nós vamos ter a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. Gente, a era mesozoica foi a era que teve os dinossauros, tá certo? Então, ó, a era que a gente teve o surgimento aí dos grandes animais aqui na Terra, que a gente chamava de dinossauros, aí foi a era mesozoica. Então, nós, né, seres humanos, vivemos numa era totalmente diferente, a cenozoica. Então, não há condições, né, do homem ter existido na mesma época aí dos dinossauros, ok? Como, por exemplo, a gente vê em alguns filmes, né, de televisão, aí alguns desenhos e tal, colocando os animais, né, dessa época, os dinossauros, com o ser humano, convivendo na mesma época que o ser humano. Isso não aconteceu, tá? Os dinossauros, eles viveram aí há 65 milhões de anos atrás. Isso por causa, no caso, das ossadas, tá, gente? Os arqueólogos, né, eles descobriram aí várias ossadas. A gente tem todo um processo aí de descobrimento através do carbono 14, né, de saber a época, a existência de cada vegetal, de cada ossada animal, de cada ossada humana, através de estudos aí dos arqueólogos. Olha só, nessa era mesozoica que a gente teve os dinossauros, gente, preste atenção. Dinossauro não era simplesmente um animal, não é o nome de um animal, é o nome de uma espécie toda, tá? Então, nós temos diversos tipos, né, de animais que fazem parte dessa espécie chamada dinossauro, tá certo? Então, tinham os dinossauros aí que tinham diversas digamos assim, diversas aparências diferentes, né? Tinha uns que andavam somente nos pés, né? E as mãos deles ficavam para cima. E tem uns que andavam realmente com as quatro patas no solo, que eram os que eram, digamos que, vegetarianos. Isso aí vocês vão ver direitinho aí na parte de biologia, tá ok? Então, ó, a era azoica, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Então, nós estamos na última era aí, no caso, que é a era cenozoica, tá? Então, o éon, nosso éon é o fanerozoico e nossa era é a cenozoica, tá?
Gente, sempre que a gente pega uma tabela de era geológica, a gente sempre conta ó, de baixo para cima. Todos os acontecimentos, né, que vem de baixo para cima, tá certo? Então, ó, temos aqui as épocas, tá? Aliás, os períodos, né, primeiro. Os períodos e as épocas. Aí, ó, período. Temos aí o Vendiano, tá certo? Ainda da era Azoica, tá? Da era que a gente não tinha vida. Aí foi nessa época aqui, ó, gente, que começou a surgir aí na era azoica, a gente começou a surgir aí as primeiras formas de vida. Essas primeiras formas de vida aí eram somente bactérias e algas, tá? Então foram os primeiros micro-organismos aí que surgiram nas águas aqui do nosso planeta Terra. Aí tivemos aqui o aparecimento do oxigênio livre na atmosfera. Aí tivemos aí a questão dos primeiros metazoários, né? Os primeiros metazoários que eram também as primeiras formas de vida voltada para vida marinha, né? Os moluscos e assim por diante. Aí começa a era paleozoica e o período que a gente chama de cambriano, tá, gente? Então, na era paleozoica, nós tivemos aí o cambriano, o ordoviciano, o siluriano, o devoniano, o carbonífero e o permiano. Gente, nessas eras aqui, ó, que a gente chama de paleozoica, na era paleozoica, nessas épocas, a gente tinha aí, no caso, um espaço vazio, tá certo? Então, nós só vamos ter épocas a partir daqui da era Cenozoica, que é quando a gente começa a dividir aí em partes menores, porque os acontecimentos eles estavam bem mais rápidos. Até a parte aqui da era Mesozoica, nós só vamos ter períodos, que são espaços de tempo maiores, contados aí em milhões de anos. As épocas são contadas aí em períodos menores, então só faz parte da era Cenozoica, tá ok? Então, ó, vindo aqui para a era Paleozoica, como eu falei agora há pouco para vocês, nós tivemos aí essas eras, que no caso deu origem aí ao período carbonífero, que foi a época que surgiu aí o carvão mineral. Gente, vocês sabem que o carvão mineral, assim como o petróleo, né, eles são formados aí de material orgânico, ou seja, de restos de animais e de vegetais. Então, no período carbonífero é quando a gente teve a sedimentação, né, dessas primeiras formas de vida aí, no caso, formas de vida animais, né, e a gente também teve os vegetais aí que foram sedimentados e que formaram essas grandes reservas de carvão mineral que a gente tem hoje em dia. Tanto é que quando a gente teve a primeira Revolução Industrial, já agora no século XVIII, a gente teve aí, no caso, a exploração dessas jazidas dessa época, tá? Desse período aí que a gente chama de carbonífero. Então, por isso que tanto petróleo, carvão mineral e gás natural são combustíveis fósseis, porque eles foram combustíveis que no caso foram dessa fossilização aí de material orgânico. Por isso que a gente diz que é uma energia não renovável, porque aí levaria milhões de anos para até a gente ter todo esse processo de sedimentação novamente e a origem aí, no caso, o surgimento novamente aí do carvão mineral, do petróleo e do gás natural. Então, para vocês verem, né, a gente tá aí, ó, um período carbonífero muito distante para a gente ter o surgimento aí do carvão mineral, tá? Nessa época aqui, que a gente chama de era paleozoica, a gente também teve o surgimento dos primeiros répteis, tá? A gente tinha aí, no caso, somente moluscos, vidas marinhas, né? A gente tinha algas e bactérias, e agora a gente começou a ter a parte aí dos répteis, o surgimento dos primeiros répteis na Terra. Já no finalzinho aí da era paleozoica. Aí quando a gente trocou de era para a Mesozoica, aí foi que a gente realmente começou a ter aí o período que a gente chama de Triássico, Jurássico e Cretáceo, que foi o aparecimento aí dos grandes, né, animais aí que são os dinossauros, tá bom? Aí teve aí o surgimento, ó, o aparecimento dos prototérios e térios, né, o aparecimento das primeiras angiospermas. Então toda essa parte aí, gente, dos animais vocês vão ver em biologia bem direitinho, né? Quanto a essa questão da evolução biológica, tá?
Aí, ó, entrando aqui no período que a gente chama de Paleogênio, aí nós temos a divisão já em épocas, porque já faz parte da era Cenozoica. Então, o período Paleoceno, Eoceno e Oligoceno, tá? Foi quando a gente teve o surgimento dos primeiros roedores, né? A gente já foi, no caso, tendo o surgimento aí de outras formas de vida. E a gente também não tinha mais os dinossauros, tá certo? Aí aqui a gente teve o período chamado Neogênio, tá? Que vai se dividir em duas épocas, que é a época do Mioceno e Plioceno. E o último, né, período, que é o período que a gente está agora, que é o Quaternário, tá? Então, o Quaternário se divide em duas épocas, o Pleistoceno e o Holoceno. Então, nossa época agora, atual, vai ser o Holoceno. Então, nós estamos no Éon Fanerozoico, na Era Cenozoica, no período Quaternário e na época Holoceno, tá certo? Gente, contabilizando aí como se a Terra ela fosse um grande, fosse um período apenas de um dia, tá certo? Se a gente pegasse esses 4,6 bilhões de anos e a gente fosse colocar detalhados aí como se fosse um período de 24 horas de um dia, nós teríamos aí nascido, ou seja, a raça humana, ela só teria surgido aí no último minuto desse dia, como se fosse às 23 horas e 59 minutos. Todos os acontecimentos, eles foram lentos e gradativos, né, até a chegada do homem. Então, o homem, ele só veio a surgir aí no último minuto desse grande dia, se a gente conseguisse, né, realmente dividir aí, pegar esses 4,6 bilhões de anos e colocar todos os acontecimentos como se fossem um dia. Na internet vocês podem encontrar algumas imagens como essa. Ó, essa imagem aqui a gente tem um grande gráfico e eles nos mostram aí, no caso, mais ou menos a duração de cada período, aí de cada tempo, né, aí do nosso universo, certo? Então, ó, o Big Bang, né, como se ela tivesse durado aí aproximadamente 5 horas desse dia, as primeiras 5 horas do dia. Aí, o Arqueano, tá? Aí, o Proterozoico, né, a era Proterozoica, Paleozoica, Mesozoica e só um pedacinho aqui, ó, de nada, bem fininho aqui da era Cenozoica, tá? Que é a era que a gente tá vivendo. Então, ó, o Big Bang, que no caso aí deu origem à Terra há 4,6 bilhões de anos, né? A Terra só veio surgir aqui 4,6 bilhões de anos. Aí a era Arqueana há 3,5 bilhões de anos, Proterozoica há 2,5 bilhões de anos, Paleozoica há meio bilhão de anos, né? E a Cenozoica há apenas 50 milhões de anos, certo? Então, a gente só vai ter aí, no caso, o aparecimento do Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, né, a espécie humana. O Homo sapiens sapiens é como se ele tivesse surgido somente às 23 horas e 57 minutos. Então, faltando 3 minutinhos aí para o encerramento aí do dia, né? A gente fazendo essa projeção aí, no caso, para ficar melhor de visualizar toda essa evolução aí da Terra, tá certo, gente? Então, ó, todas essas eras geológicas, elas são retratadas de formas diferentes por autores, com relação a somente essa questão aqui de alguns mencionarem a era azoica ou não, outros mencionarem somente direto a questão de eras. Tem alguns autores que não mencionam éons, tem alguns autores que não mencionam as épocas, tá certo? Tem alguns autores que eles utilizam somente era e período, tá bom? Para a questão aí da contagem da idade da Terra. Mas a gente tem realmente essas 4 nomenclaturas aqui, tá? Os éons, as eras, os períodos e as épocas. Lembrando que as épocas só surgiu aí na última era, que é a era Cenozoica. Aí aqui vocês vão ter alguma evolução biológica, tá? Que eu não vou explicar todos os detalhes da evolução biológica, porque vocês vão ver isso aí em biologia. É mais retratado aí na questão da vida. E a gente tem aqui a paleogeografia, que no caso tem alguns acontecimentos também históricos, tá certo, gente?
Então, a termo de curiosidade, ó, quem quiser pode dar uma olhada aí em cada acontecimento aí, de acordo com cada era, tá certo? Então, nós ficamos aqui com essa aula de hoje. Na aula de amanhã, né, a gente vai ver aí sobre rochas, tá certo? Rochas e minerais, na aula de amanhã, ok? Então, bons estudos!